você sente um peso dentro de você? Como se algo no seu coração não estivesse em paz. Feridas do passado. Culpa. Pensamentos que não te deixam em paz. Deus não quer te condenar. Ele lhe quer curar o seu coração. E neste momento, você pode começar esse caminho de cura. Bem-vindo ao Rádio Hailstrom, Cura Interior. E se a força colossal que a gente faz todos os dias para tentar consertar as nossas falhas for paradoxalmente a exata razão pela qual nós continuamos exaustos? E sabe, carregando uma culpa silenciosa. Pensamos nisso por um instante. Porque nós vivemos em uma era que, digamos assim, glorifica o esforço. Com certeza, a cultura do esforço é enorme. Exato. Se há um problema, nós logo criamos um plano de ação de 5 passos. Se há uma falha de caráter, nós nos punimos preventivamente, né? E prometemos lutar para sermos pessoas melhores. É o nosso reflexo natural. Sim, mas hoje a missão deste nosso mergulho é investigar uma premissa radicalmente oposta. Nós vamos explorar fontes profundamente espirituais, textos riquíssimos sobre a purificação da alma e a paz interior. Textos muito profundos. E eles são todos fundamentados na mensagem cristã, de que Jesus cura o coração não quando nós lutamos, mas justamente quando nós paramos de lutar. O que, parando para pensar, é uma invenção fascinante de tudo que nos é ensinado na vida. Completamente. É um privilégio enorme podermos pausar o nosso ritmo habitual hoje para desdobrar esses textos. E a nossa intenção neste encontro não é, de forma alguma, apenas empilhar informações, sabe? Sim, não é um estudo acadêmico frio. Exatamente. Não queremos dissecar a teologia de forma acadêmica. Nós vamos mergulhar na mecânica de como a luz divina opera na prática, na psique e no espírito humano. É um convite maravilhoso. É um convite para quem nos ouve simplesmente desacelerar. Respirar fundo junto com a gente. Nossa, eu sou muito grata por esse espaço. Nós realmente precisamos entender a natureza dessa bagagem interna que a gente carrega, sabe? Sem dúvida. Porque é uma realidade universal. Há momentos em que sentimos que algo dentro de nós pesa, assim, uma tonelada. É aquele inventário invisível de pensamentos antigos que não nos deixam dormir. Feridas que não cicatrizaram direito. Isso. Aquelas feridas não resolvidas que ainda latejam quando alguém faz um comentário inocente. Ou aquela amargura que se instala nas entrelinhas de como tratamos as pessoas ao nosso redor. E a gente tenta disfarçar, né? O tempo todo. Nós tentamos esconder tudo isso debaixo do tapete através do excesso de trabalho, de distrações infinitas no celular. Mas a bagagem, ela continua lá. E é exatamente aqui que entra a primeira grande quebra de paradigma das fontes que estamos examinando hoje. Qual seria? O instinto humano padrão é olhar para essa escuridão interna e sentir vergonha, ou temer um julgamento punitivo. Nós fomos condicionados a achar que a nossa bagagem, que ela nos condena. Sim, que somos falhos e merecemos castigo. Mas os textos místicos cristãos que vamos ler nos dizem que o divino enxerga essa nossa condição de uma maneira completamente diferente. A luz divina bate à porta do nosso coração com um propósito exclusivo. E qual é esse propósito? Purificar. Apenas purificar. Não há um dedo apontado de Deus para nós, não há uma auditoria cósmica das nossas falhas. Uau! Isso tira um peso enorme das costas. Tira sim. É no mais profundo do ser, exatamente no epicentro dessa nossa confusão emocional, que a dor humana e o amor divino se encontram. Certo. Vamos desvendar isso com calma. Porque, sabe, aceitar intelectualmente que o amor não nos julga é uma coisa. É a parte fácil, digamos. Exato. Mas compreender o mecanismo de como exatamente ocorre essa purificação e o que nós precisamos fazer na prática já é outro desafio. Um desafio e tanto. E é isso que nos conduz às palavras diretas da mística cristã Berta Dudge.
Nós faremos a leitura de suas mensagens originais na íntegra, com toda a reverência que o texto pede. Por favor. Em um dos seus registros sobre como a voz divina se dirige à humanidade, ela relata o seguinte: eu quero purificar suas almas de toda escuridão, mas vocês precisam abrir a porta. Não é pela força, mas pelo amor que acontece a purificação. É lindo e tão direto. Muito. E avançando para a mensagem de número 6715, o texto aprofunda essa dinâmica. Eu vou ler. Fique à vontade. Todos vocês devem passar por um processo de purificação para se libertarem do pecado e de suas consequências. Sim. A vida sempre oferece oportunidades de purificação, muitas vezes através do sofrimento e das dificuldades, que são benéficas para a alma. Essas palavras carregam um peso importante. Verdade. Mas o texto continua. Mas o meio mais poderoso de cura e purificação é o amor. Quem vive o amor liberta sua alma, dissolve até as camadas mais duras, pois nada pode resistir ao amor. Nada pode resistir. O amor liberta, torna a alma livre e lhe dá a vida eterna. Sabe, há uma precisão psicológica tremenda nessas palavras de Bertadude. Como você enxerga essa precisão? A alma humana, que esses textos descrevem como sendo composta pelos nossos pensamentos, sentimentos e vontade, ela acumula camadas endurecidas ao longo do tempo. Como se fossem crostas, né? Exatamente. Crostas de proteção. E o antídoto primário, o solvente absoluto para essas camadas endurecidas, é o amor. Mas é aqui que eu preciso colocar um pouquinho o pé no freio. Eu preciso fazer o papel do cético por um momento, sabe? Claro. Vamos lá. Eu adoro a ideia de que não é pela força, mas pelo amor. Mas o texto acaba de nos dar um paradoxo gigante. O paradoxo do sofrimento. Isso. Bertadude diz claramente que o meio mais poderoso de cura é o amor. No entanto, algumas linhas antes, o texto afirma que a vida oferece oportunidades de purificação através do sofrimento e das dificuldades. Sim, a menção às dificuldades. E mais ainda, diz que isso é benéfico. Sinceramente, quando estamos no meio de uma tragédia pessoal, de um luto esmagador ou de uma doença terrível, Dói demais. dói muito. E ouvir que o sofrimento é benéfico soa quase cruel. Como nós decodificamos isso sem romantizar a dor ou sem fazer parecer que Deus envia tragédias como embrulhos de presente? Olha, essa é, sem dúvida, a questão mais difícil de toda a jornada espiritual. E eu acho excelente você trazer isso. É algo que aflige muita gente. Com certeza. Mas se nós conectarmos isso com um panorama maior da nossa psicologia, o porquê se torna muito mais claro, sem romantizar absolutamente nada da dor. Certo. O sofrimento nunca é o plano A. A dor não é enviada por um ser irado lá no céu para nos castigar. O plano A é sempre o amor. Ok, o amor é o caminho principal. Exato. A questão é que nós, como mecanismo de defesa diante do mundo, nós nos fechamos. Nós erguemos muralhas enormes, muros de titânio ao redor das nossas vulnerabilidades, só para não sermos machucados. Sim, para tentar sobreviver. E ao fazer isso, nós nos isolamos da fonte original de amor. E quando a gente constrói essas fortalezas de titânio perfeitas, nós também ficamos presos do lado de dentro. Perfeito. Nós ficamos calcificados lá dentro. E quando esse isolamento acontece, a alma corre o sério risco de asfixiar na própria rigidez. Nossa. Então, o que acontece? A vida, com toda a sua imprevisibilidade e quebra, traz o sofrimento. A dor atua como um terremoto que racha essa estrutura de titânio que nós criamos. É um abalo sísmico na nossa defesa. Isso. O sofrimento não é benéfico porque a dor em si seja algo bom. De forma alguma. Graças a Deus, porque a dor dói. Exato. Ele é benéfico unicamente porque ele quebra as nossas defesas autossuficientes e cria uma fissura, uma pequena rachadura por onde a luz finalmente consegue entrar. Ah, então é como se a dor arrombasse a porta que a gente trancou. Quando nós não conseguimos abrir a porta ativamente através do amor e da vulnerabilidade, a imensa dificuldade quebra a porta por nós. Entendi. É quando os nossos recursos humanos acabam e nós nos voltamos para o alto na nossa aflição que o processo de transformação interior começa. A alma não é purificada pelo medo da dor.
mas sim pela fresta de luz que a dor nos obrigou a buscar. Sabe, essa explicação muda completamente a ótica. Tira o peso da punição, né? Tira mesmo. Se nós entendermos que a nossa resistência é o que cria a persistência do nosso bloqueio interno, a dor vira apenas a consequência física ou emocional da nossa própria rigidez quebrando. Exatamente isso. Agora, se a dor é essa via secundária violenta que atua quando o amor e a entrega nos faltam, a nossa pergunta central passa a ser outra. Qual seria? Como nós podemos abrir essa porta de forma voluntária? Como a gente pode convidar essa força curativa para lavar a nossa dureza antes que a vida precise quebrar toda a estrutura? É a pergunta de ouro. E eu acho que isso nos conecta de forma brilhante com a sabedoria trazida pelo místico Bruno Groening e, claro, em seguida com a tradição bíblica. Sim, sim. E a visão de Bruno Groening sobre o ato de se purificar desativa toda aquela nossa obsessão moderna pela força, sabe? Que a gente mencionou lá no início. A ideia de lutar contra os problemas. Isso. Eu vou ler integralmente como ele descrevia a dinâmica da cura espiritual. Ele dizia assim: quem quer se tornar puro deve receber a força de Deus. Assim como a água lava a sujeira, a força divina remove tudo o que é impuro. Sabe, é tão simples que nós quase corremos o risco de ignorar a profundidade disso. A gente subestima a simplicidade. Muito. Repare na escolha da água como metáfora ali. Pense comigo, quando a gente derrama café ou vinho numa camisa branca, o nosso instinto imediato é pegar uma escova... E esfregar com força. Isso, colocar muita força e esfregar o tecido até quase rasgar a trama. Mas o Groening propõe algo impensável para nossa mente controladora. O que seria? Apenas colocar o tecido sobre uma cachoeira e deixar a água fluir. E na prática, essa entrega interior de que as fontes falam gera um atrito gigante com a nossa biologia. Com certeza gera. Porque os nossos cérebros foram desenhados para lutar ou fugir diante de um problema, né? Luta ou fuga sempre. A ideia de simplesmente relaxar e deixar a água divina levar a culpa embora parece quase negligência. Então eu te pergunto, como não cruzar a linha entre entrega espiritual autêntica e a mera inércia? O fascinante aqui é entender que a verdadeira entrega espiritual consome infinitamente mais coragem do que a luta armada contra nós mesmos. Nossa, por quê? Porque quando nós pensamos que temos que esfregar furiosamente a mancha da nossa alma, nós estamos baseando a nossa pureza na nossa própria capacidade moral. Na nossa próprio ego, no fundo. Sim, no ego. E a nossa força é falha. Ela se esgota rapidamente. A entrega, portanto, não é inércia. É a decisão ativa e corajosa de abdicar do controle. Soltar as rédeas. Soltar as rédeas. E é por isso que essa dinâmica espelha de maneira tão perfeita um dos textos mais antigos da humanidade sobre vulnerabilidade. Você está falando do livro dos Salmos. Exato. O Salmo 51. A oração do rei Davi, logo após ele ter cometido erros devastadores que destruíram a vida de outras pessoas. É um texto muito forte. Davi, lá no auge da sua culpa e escuridão, ele não diz: ajude-me a construir um caráter melhor com a minha força de vontade. Não mesmo. Ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. Sabe, a palavra-chave aí, para mim, é cria. Fale mais sobre isso. Ele não pede uma reforma. Ele não pede ferramentas de bricolagem para consertar as paredes sujas. Ele pede um ato de criação que venha de fora para dentro. Perfeito. O texto hebraico original carrega exatamente essa ideia de trazer à existência algo que não estava lá antes. É um milagre da entrega. E a grande lição dessa passagem bíblica é como ela redefine o que é a pureza. Como assim? Ter um coração puro não significa ter um coração que nunca errou, ou que é impecável nas suas ações cotidianas. Significa ter um coração disposto a ser permeável. Disposto a ser tocado pela água. Disposto a ser tocado. É parar de lutar contra os próprios demônios no escuro do nosso porão e, em vez disso, abrir a casa inteira para que a água passe. Quando nós paramos de esfregar o tecido com raiva de nós mesmos e permitimos que o perdão de Deus flua, o peso da culpa realmente se dissolve. É lindo.
Mas abrir as portas da casa inteira nos leva ao nosso próximo grande obstáculo mental. Que é o medo do que vai ser iluminado, não é? Exatamente. Porque quando deixamos a porta aberta, a luz entra. E o que acontece quando a luz bate em cheio nas coisas que nós passamos décadas tentando esconder no porão? Aí é que está a dor da revelação. O documento que embasa este nosso mergulho hoje introduz os pensamentos de Derek Prince e as visões da mística Luisa Picarreta. E Prince ensinava um princípio muito direto. Ele dizia que a purificação acontece através da luz da verdade. Sim. A verdade divina primeiro revela, para só então libertar. E convenhamos, né? O processo inicial de revelar pode ser aterrorizante. Aterrorizante é a palavra certa. A metáfora clássica é a do quarto escuro. Mas vamos elevar um pouco a imagem. Vamos lá. Imagine que decidimos reformar uma casa antiga. Nós chamamos um engenheiro com uma daquelas lanternas de inspeção fortíssimas. Aquelas que mostram tudo. Isso. Nós achávamos que o problema era só uma pintura descascada. Mas quando a luz bate na fundação, lá no escuro do porão, nós vemos cupins, rachaduras estruturais, canos enferrujados. Um cenário caótico. E a primeira visão dessa verdade, que no nosso caso interior são as nossas reais motivações, o nosso egoísmo escondido, as nossas dores mais enraizadas, essa visão é assustadora. Assusta muito. O nosso instinto imediato não é celebrar a verdade. É mandar o engenheiro embora, apagar a lanterna porrendo e fingir que a casa tá ótima. Fechar a porta do porão. Por que a verdade dói tanto assim antes de libertar? Olha, dói porque, por muito tempo, nós confundimos a nossa própria identidade com a nossa bagunça. Nós achamos que não somos as rachaduras. Nossa, é muito real isso. A gente se identifica com a falha. Então, quando a luz expõe a falha, o nosso ego se sente sob uma ameaça iminente de aniquilação. Como se fôssemos ser destruídos. Faz todo sentido. Mas é exatamente neste momento de terror interno que as palavras de Luisa Picarreta nos oferecem uma âncora maravilhosa. Ela escrevia que a luz divina que inunda a alma é como um fogo de amor que não destrói, mas transforma. Um fogo que queima de um jeito bem diferente, né? Exato. Nós sempre associamos o fogo à dor de sermos queimados, de sermos machucados. Sim. O fogo físico consome e reduz as cinzas. E na natureza é isso mesmo. Mas esse fogo espiritual age de outra forma. Ele age como um bisturi de altíssima precisão. Isso reforça a mensagem central de tudo o que estamos lendo aqui. A alma não é purificada pelo medo do julgamento, mas pela acolhida dessa verdade. Quando a gente para de fugir. Isso. Quando a luz divina entra no nosso porão emocional, ela não desce lá para nos humilhar. Deus não acende a lanterna para fazer um interrogatório com a gente ou registrar nossas infrações. Não é um policial no porão. Não. Essa luz entra com a exclusiva e pura missão de curar. Ela queima apenas, tão somente, as cordas que nos mantêm amarrados. Uau! As cordas da culpa. Quanto mais nós paramos de justificar a nossa bagunça, sabe? Quanto mais abraçamos essa verdade crua, sem resistências ou desculpas, mais nós percebemos que o fogo consumiu apenas a nossa dor. E deixa o que para trás. Deixando para trás uma leveza indescritível. E um alinhamento real e pacífico com o divino. É como se, de repente, todo aquele peso das máscaras finalmente caísse. Literalmente cai por terra. Nós estivemos explorando até aqui a arquitetura dessa cura. Falamos da resistência que atrai a quebra, da água que leva o esforço inútil embora, e agora desse fogo da verdade que purifica sem destruir. Uma jornada teológica e psicológica profunda. Contudo, os textos originais que inspiram este nosso encontro não encerram a sua mensagem apenas na teoria. Ah, não. Tem a parte prática. O manuscrito traz consigo uma aplicação muito prática. Uma meditação desenhada para nos fazer vivenciar essa entrega, sabe? Hoje, agora mesmo. Que maravilha! Nós vamos seguir a diretriz rigorosa desses textos, conduzindo essa prática no ritmo que nos foi instruído pela fonte
Um ritmo mais sereno. Exatamente. A partir deste momento, convidamos cada pessoa que nos escuta a entrar em um estado de pausa e de profunda serenidade. Se o ambiente em que nos encontramos agora permitir, claro. Sim. Deixemos de lado qualquer distração física ou mental. Nós faremos a leitura pausada e meditativa desse exercício exatamente como foi proposto. Estou pronto. Fechemos os nossos olhos. Isso. Respiremos com profunda calma, encontrando o silêncio que existe além dos pensamentos. Imaginemos neste exato instante uma luz branca e dourada despontando muito acima de nós. Uma luz que não exige nenhum esforço. Nenhuma luta. Ela desce suavemente como uma chuva mansa de absoluto amor. Sintamos essa luz viva e quente tocar o centro do nosso coração. E, à medida que ela entra, percebemos que tudo o que é pesado, Toda a culpa acumulada sim, toda a dor de feridas passadas, começa simplesmente a se dissolver na luz. porque essa luz não é outra coisa senão a própria verdade divina. E enquanto essa luz se expande no nosso espaço interior, lembremos do que os textos nos ensinaram hoje. Ela mostra, com imensa clareza, tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Olhemos para essas áreas sem nenhum medo, sem buscar justificativas ou desculpas. A verdade divina não desceu até aqui para nos condenar, mas unicamente para nos libertar. E neste espaço de entrega e quietude, possamos fazer nossa esta prece silenciosa. Senhor, purifica o meu coração, para que o teu puro amor possa viver em mim. Para que o teu puro amor possa viver em mim. Trazendo a nossa consciência, de forma muito gentil, de volta ao ambiente à nossa volta. Voltando devagar. Essa quietude que experimentamos não é um estado efêmero. É, na verdade, o solo firme onde a cura verdadeira acontece. É a fundação nova daquela casa, né? Exatamente. O que nós percorremos e vivenciamos neste mergulho reescreve por completo a maneira como nós lidamos conosco mesmos. Sem dúvida alguma. A purificação da alma definitivamente não é uma questão de força bruta moral. Não é uma maratona exaustiva para provarmos a Deus ou ao mundo lá fora que nós merecemos o nosso espaço. Isso seria só mais desgaste. Sim. Trata-se, na verdade, da suprema vulnerabilidade de permitir que o amor, que a verdade e a luz operem no silêncio dos nossos destroços. Como os textos nos garantem também, quando entregamos as chaves e Deus toca o nosso coração sem a nossa interferência, todas as coisas se tornam novas. E, sabe, para levarmos como um eco para os nossos próximos dias, eu gostaria muito de consolidar tudo isso com uma provocação. Deixe a sua reflexão com a gente. Uma reflexão fundamentada nesse conceito libertador de que um coração puro é apenas um coração disposto a ser tocado. A provocação é esta. Se já sabemos que a verdade revelada por essa luz incondicional nunca teve o propósito de nos castigar ou julgar, mas única e exclusivamente de nos curar e libertar, por que nós passamos a vida inteira gastando tanta energia preciosa para segurar as portas das nossas feridas trancadas lá no escuro? É uma grande pergunta. O que aconteceria na nossa vida hoje mesmo se nós simplesmente largássemos a maçaneta e deixássemos a porta ser escancarada pelo amor? Uau! Que pensamento fenomenal para mantermos aceso dentro de nós durante a semana. Que ressoe em cada um de nós. Que a luz purificadora sobre a qual nós refletimos hoje possa fluir livremente através dos pensamentos e sentimentos de quem nos acompanhou nesta jornada. Amém, é isso. Que ela dissolva o que pesa e renove a arquitetura interna de cada um. O próximo passo orgânico seguinte, após permitirmos essa limpeza profunda e a abertura dessas portas, é entender como estender essa mesma graça ao próximo. Um tema vital. Algo que nós abordaremos em nosso futuro encontro sobre o poder do perdão que liberta. Continuemos todos em paz e até o nosso próximo mergulho. Até lá e muita paz a todos.